Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o mito do bom selvagem. Para tanto, nós vamos ter como referência a obra Impérios Coloniais, do historiador Marcelo Andrade. É um historiador católico, evidentemente. Ao longo de toda a obra, ele tem uma perspectiva católica da sociedade, e isso é um viés dele. Mas é uma obra interessante sobre, em vários aspectos, quase que na sua totalidade, em razão dos argumentos teóricos que ele apresenta, que são escamoteados dentro das universidades, via de regra. E um desses argumentos falaciosos, criados através do imperativo da necessidade da imposição de uma agenda internacional de pensamento, que é o mito do bom selvagem, ou seja, somente o indivíduo que vivia em contato com a natureza, sejam os índios, sejam os negros, podem ser consideradas pessoas boas, né? E os brancos europeus colonizadores são todos malévolos. Bem, o mito do bom selvagem, isso é um mito. Ele é uma construção teórica sem o menor fundamento. E embasa esse mito, né, em grande medida, um outro mito, que é o mito da lenda das colônias de exploração e de povoamento, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, né? Bem, eu vou promover a leitura desse capítulo da obra do Andrade, que é o mito do bom selvagem, que é o mundo fora da Europa, né? E vou fazendo comentários. Lembrando que há muitos anos atrás, quando os nossos programas de rádio começaram, nós começamos o programa abordando exatamente o tema de que o Brasil não havia sido colônia de Portugal, né? E fizemos vários programas em relação a isso, temos cursos, temos uma série de estudos, né? A gente publicou livro ao longo desses anos, enfim. Essa temática é uma temática, o conceito, né, de que o Brasil foi colônia de Portugal, em termos teóricos, ele é um conceito construído pela maçonaria. E o sujeito que elabora este conceito de uma forma bastante contundente vem a ser o Zé Bonifácio, para legitimar o discurso da independência brasileira, né? Então, e esse conceito está descolado da realidade histórica e da realidade documental. Novamente repito, com isso eu não quero dizer que Portugal, que a gestão portuguesa do chamado Império Colonial Português, né, do que se chama de Império Colonial, foi eficiente ou boa. Não, longe disso. Teve coisas muito boas e teve coisas péssimas, né? Tampouco é uma defesa apaixonada da Igreja Católica, sobretudo porque eu não sou católico, eu não tenho religião, né? Então, agora, respeito o entendimento das religiões que elas têm sobre si mesmas. A minha área é a filosofia e eu falo na condição de filósofo, né? E a filosofia não está submetida a nenhum escrutínio religioso. Essa é uma discussão, inclusive, de mais de 2000 anos, né? Enfim, então, uma coisa é o que a história foi. Outra coisa são as interpretações teóricas que nós vamos dar daquele período histórico, né? Então, e há interpretações válidas e há interpretações que não são válidas, hein? Eu não posso dizer, por exemplo, por mais que eu queira,
que o Império Romano era uma democracia. Então eu tenho que ver qual era a documentação romana, o que existia no mundo romano, enquanto conceito democrático, e a realidade existente naquele momento. Então, passado 3.000 anos, por exemplo, 2.000 anos de Império Romano, não deveria, não é? Academicamente, um acadêmico qualquer, baseado em zero de documentação, dizer que Roma, que o Império Romano, foi uma democracia pujante. Não é? Porque isso não confere absolutamente. Trazendo isso por uma escala de analogias, foi mais ou menos o que foi feito com Portugal, ora bolas. Quando se fala que o Brasil foi colônia de Portugal. Não é? Bem, mas vamos a isso. E essa construção ela parte do Brasil e depois ela foi aprofundada na historiografia brasileira. A historiografia portuguesa hoje, e assim com muita leveza, hoje, impregnada de um esquerdismo nacional, ela fala com muito cuidado que o Brasil era colônia de Portugal. Porque Portugal não teve colônias mundo afora. Né? Então, isso que foi feito aqui no Brasil é uma construção teórica à revelia da realidade. Né? Bem, vamos aqui ao mito do bom selvagem. Então, vamos entender que essas duas... existe um modelo de pensamento anglo-saxônico que quer impor um modelo de visão de mundo. Tá? Bem, então para isso eles vão construindo certos parâmetros teóricos conceituais. Um deles é o mito do bom selvagem e o outro é o mito das colônias. Quer dizer, os dois tipos de colônia clássico, colônia de exploração e colônia de povoamento. Bem, o mundo fora da Europa, na época das grandes navegações e no comércio das construções dos impérios coloniais, era selvagem. Já é o texto do Azevedo. Na América, o canibalismo era regra, assim como o infanticídio, o abandono dos velhos, os sacrifícios humanos, práticas contra a natureza, as guerras constantes, etc. Os astecas, por exemplo, foram o povo conhecido que mais praticou sacrifícios humanos em toda a história. Desde o Brasil até as grandes planícies, as sociedades indo-americanas sacrificavam ritualmente vítimas humanas com o fim de obter determinado tipo de benefícios. Praticamente todos os elementos do ritual asteca estão prefigurados nas crenças e nas práticas de 186 sociedades grupais e aldeãs. Até a preocupação com a extração cirúrgica do coração tem precedentes. Por exemplo, os iroqueses competiam entre si pelo privilégio de comer o coração de um prisioneiro valente, a fim de poder adquirir parte de sua coragem. Os prisioneiros varões foram, em parte, as principais vítimas. Na África subsaariana, o ambiente era similar, com magia negra, práticas contra a natureza, canibalismo e sacrifícios humanos. Os primeiros relatos feitos por europeus sobre a África subsaariana já relatavam o canibalismo. Por exemplo, Cadamosto, que navegou no século XV nas crônicas de Zurara, Gomes Ani Zurara, Duarte Pacheco, etc. André Álvares de Almada, mestiço e cavaleiro da Ordem de Cristo, fez o seguinte relato. E assim haviam açougues de pessoas como de animais. Tanto que faltava de comer, os traziam e matavam, como se fossem vacas ou carneiros. Vendiam os manés, alguns por pouco preço, e quando os vendiam, se os nossos refusavam, diziam que eles não lhes davam nada,
porque se não os comprassem, os comeriam. Isso é um relato, é um dos relatos das documentações portuguesas e espanholas. Como esse tipo de relato aqui, há vários, hein? Mais recentemente, até o político sul-africano Mbeki reconheceu um histórico de selvageria no continente africano. Abre aspas. A verdade é que não avançamos muito no que respeita à projeção de imagens aterrorizantes de selvageria que frequentam o continente africano. E assim deve-se levantar a questão de como nós, que em um milênio só conseguimos avançar do canibalismo para uma onda manchada de sangue, de selvagens que ainda massacram incontáveis inocentes a golpes de machete, e aos quais um outro, tão negro quanto eu, vira suas costas, grato por seus antepassados terem sido escravos, como podemos esperar reproduzir as grandes conquistas humanas do Renascimento europeu dos séculos XV e XVI. Na China mais civilizada, ainda assim, havia práticas abjetas como abandono de velhos para morrer, sacrifícios humanos em certa época, infanticídio e práticas contra a natureza. Havia também canibalismo, em especial na dinastia Tang, no século IX, onde carne humana era vendida em mercados. Na Índia, havia aberrações como o sati, cerimônia na qual viúvas eram obrigadas a se colocarem vivas nas fogueiras funerárias de seus antigos maridos. No Extremo Oriente, Indonésia, Filipinas, Austrália, etc., também existiam hábitos repulsivos. Na Polinésia, por exemplo, havia canibalismo e talvez ainda o pior tratamento dispensado aos cativos. Entre os muçulmanos, por sua vez, na época moderna, a mulher era maltratada, havia a poligamia, praticavam a escravidão e eram muito cruéis contra os inimigos. No Grande Saara, as lutas entre os senhores de guerra eram constantes. A civilização como a conhecemos, com a caridade, civilidade, sem abuso dos mais fracos, é uma construção da Igreja Católica. Roma e Grécia antigas, as nações mais civilizadas do mundo antigo, também praticaram sacrifícios humanos, escravidão e infanticídio. Os vikings, por exemplo, antes da conversão ao catolicismo, eram de uma brutalidade ímpar com os povos vencidos, além de serem saqueadores compulsivos. E os germânicos também tinham uma versão do sati, e só abandonaram suas práticas com a conversão ao catolicismo. Somente Israel, no tempo antigo, apesar da presença da escravidão, escapava da selvageria. Nas guerras, era onde mais se apresentava a selvageria e ignomínia. Segundo Kelly, abre aspas, as sociedades pré-estatais pacíficas foram muito raras, e o conflito armado entre elas foi muito frequente, e a maioria dos homens adultos em tais grupos presenciou combates constantes ao longo da vida. O conflito armado primitivo foi muito mais mortal do que aquele conduzido entre estados civilizados por causa de sua maior frequência e a maneira mais impiedosa com que era conduzido. A guerra primitiva foi muito eficiente para causar danos mediante a destruição de propriedades, especialmente nos meios de produção e abrigos, e induzir o terror devido aos frequentes ataques repentinos que causavam a morte e a mutilação de suas vítimas. Fecha aspas. A maioria dos povos que tiveram contato com os colonizadores europeus estavam apartados da civilização, e foram os europeus, em maior ou menor grau, quer por acidente, quer por intenção, quer com abusos, quer sem, que levaram a civilidade para toda a gente. Ao longo deste trabalho, abordaremos mais alguns hábitos selvagens dos povos autóctones submetidos ao processo colonial. Desta forma, está completamente errada a visão romântica difundida por Rousseau do bom selvagem. Bem, isso é o que falou o autor. Evidentemente que eu tenho alguns contrapontos aqui. Primeiro, a ideia que ele faz de civilização. Tá?
Não vou entrar nessa questão agora. Segundo, o contraponto de que os europeus eram mais civilizados ou mais evoluídos do que os povos da América Latina, né? Também há um contraponto sério para colocar em relação a isso, porque isso não corresponde, evidentemente, à verdade. Então, a primeira coisa seria que precisa definir o que é civilização. Tá? Bem, dito isto, é verdade, sim, que todos os povos do mundo, né, eram brutais. E é até hoje, hein? É até hoje. Independentemente do argumento e da justificativa que você vai dar ao uso e exercício da força e da violência. Né? Uma coisa é uma guerra, outra coisa é a crueldade que você pratica na guerra. São coisas distintas. Né? Embora na condição de estudioso de cultura simbólica e na condição de filósofo, eu entendo o argumento, por exemplo, que muitas tribos tinham do rito da antropofagia. Eu entendo o argumento, que é a ideia de você ingerir a força do outro. Quando você come, né, é um alimento, então você está se alimentando do quê? Você está se alimentando da alma daquele guerreiro. Então, evidentemente que quanto mais forte for o guerreiro, não somente fisicamente falando, quanto mais moral, quanto mais vertical aquele indivíduo for, não é? Em todos os sentidos, mais valoroso ele era considerado. De modo que o rito da antropofagia não é meramente uma selvageria, como o autor está querendo colocar. Existe uma carga antropológica, né, e divisão local, né, e divisão tribal que é preciso considerar. Nós podemos concordar ou discordar desta visão. Esse é outro ponto. Agora, que ela tem uma lógica inerente, que ela tem uma explicação, sim, ela tem. Né? Isso significa que a gente está aprovando o método? Eu, pessoalmente, não. Não é? Agora, isso também não pode impedir o estudo. Esse é o problema dos estudos antigos. E a transposição dos conceitos. Tá certo? Eu não posso classificar hoje, no século XXI, uma linha de pensamento de alguns tantos mil anos atrás. Porque a forma de pensamento daquele povo era uma. A forma de pensamento do mundo do século XXI e do Brasil, né, e da Europa ou da África é outro, é completamente distinto. Então as culturas têm as suas especificidades e elas têm os seus modelos mentais. É disso que nós estamos falando. Então a historiografia, para ela ser séria, ela não pode prescindir da avaliação dos modelos mentais. É uma questão antropológica, é uma questão sociológica. Mesmo as religiões, né? Por exemplo, o candomblé, até hoje, ele tem o sacrifício ritualístico de animais, o abate ritualístico de animais. Mas não é só o candomblé que tem. Os judeus têm, os muçulmanos têm. Né? Os indianos têm. Os japoneses têm. Os coreanos têm. E quando você pega, por exemplo, uma legislação ecológica, né, um chamamento de meio ambiente e uma radicalização ideológica, sequer você pode comer animal.
né? Então, realmente é preciso ter muita seriedade e ter muito cuidado quando nós vamos tratar de história, né? É bem verdade que nós podemos ler os documentos históricos. Agora, já é bem menos exato que nós podemos entender aquele documento histórico, no sentido do modelo mental. Então eu posso traduzir, eu posso fazer uma tradução paleográfica impecável da escrita, né? Do testemunho do documento. Agora, eu não posso transladar o modelo mental. Se eu tiver um rigor teórico conceitual muito severo, e todo mundo que mexe com pesquisa tem a obrigação de tê-lo, embora isso não seja verdade, ele não pode fazer transposição de modelo mental. Então você está estudando uma cultura de 5 mil anos atrás, de 3 mil anos atrás, de 300 anos atrás, o povo pensava de uma forma. Hoje pensa-se completamente diferente. E há coisas, por exemplo, que de repente aquelas culturas tinham um sentido de modelo de funcionamento que a gente, enquanto século XX, século XXI, na sua grande maioria, não teve. Né? Então esse levantar de dedos e essas acusações não fazem o menor sentido. Muito bem, voltando à ideia do mito do bom selvagem. Foi a França, naquele calor das revoluções, dos movimentos revolucionários, foi Rousseau, né, que criou a ideia romântica, essa ideia idílica, essa ideia absurda, falaciosa, de que, portanto, o europeu era um bárbaro e os povos autóctones, todos eles eram o modelo do bom selvagem. Ou seja, o modelo de ética, o modelo de preservação ambiental, o modelo de costume, o modelo de moral. Não é bem essa a verdade. Não é? É muito difícil nós encontrarmos, repito, uma civilização que não tenha sido cruel, que não tenha feito sacrifícios humanos, que não tenha praticado infanticídio, que não tenha tratado os seus velhos de uma forma inadequada, né? Que não tenha sido violenta. Agora, no contexto europeu, e a gente só pode falar isso no contexto europeu e das Américas, evidentemente que é sim a Igreja Católica, com todos os erros que se possa apontar para essa instituição milenar. Foi a Igreja Católica, de fato, em razão da sua teologia, não é? Que inova, e nisso ela inova mesmo, onde você não tem um inimigo a ser abatido. O infiel. Existia o conceito de infiel, do gentio, aquele que não é batizado, né? O pagão. Né? Existia o conceito de pagão. Agora, não há nenhum código normativo, nenhum código canônico, nenhum código doutrinário da Igreja Católica que fala que o gentio, por ser gentio, por exemplo, tem que ter um veto social, um veto econômico, um veto cultural. Se você pegar, por exemplo, a forma como o próprio Islã e como a própria religião judaica trata o infiel, nós podemos ter um parâmetro da enorme diferença religiosa no trato civilizacional. Então, realmente, a Igreja Católica, o fato de, teologicamente, Deus ser pai de todo mundo, né, essa ideia da paternidade, há um único Deus, e esse Deus é pai de todos. E a ideia de caridade e de civilidade é uma construção da Igreja Católica. A Igreja Católica,
inclusivamente, trabalhou junto ao Império Romano para introduzir para os escravos e para as populações mais pobres o conceito de propriedade privada. Não existia, né? Então, aquela introdução ela foi feita. E hoje, evidentemente, se nós temos um conceito de propriedade privada, é claro que a escravatura, o conceito de escravidão, é um conceito de propriedade. O escravo é um objeto. É como um carro. Ele é parte do produto, né, dos insumos, das peças que compõem a engrenagem daquela empresa. No caso, o cara que comerciava, né, fazia comércio, tráfico de escravos. Então, evidentemente que essa visão é uma visão completamente enlouquecida. Porque aqui não existe mais nenhum ser humano aqui. Existe uma mercadoria. Se a gente parar para pensar, nós fazemos a mesma coisa com os animais. Os animais são uma mercadoria. E não necessariamente você está fazendo comércio com eles. Tem muita gente, por exemplo, que pega animal, compra ou adota, e depois, dentro da menor contrariedade ou impossibilidade, abandona o animal na rua, doa o animal, joga fora. Isso é um conceito de objeto, né? Isso é um tipo de selvageria também. Tá claro? Então, nós tivemos conquistas enquanto civilização, enquanto povo, enquanto cultura, conquistas muito importantes. É claro que essas conquistas não foram sempre pacíficas, né? A introdução delas. Houve digamos, uma imposição em grande medida, tanto dos estados quanto da igreja, a partir do momento que eles eram as autoridades. Essa imposição, ao longo do tempo, provou-se, em grande medida, boa, né? Porque se você diminui o grau de violência de uma sociedade, é óbvio que a longo prazo isso é bom. Existe um outro trabalho que tem que ser feito. Não basta diminuir a violência, você tem que ampliar a moral, você tem que ampliar a ética, né? Você tem que preservar valores em comum, você tem que fazer um trabalho de ampliação da consciência. Isso são estados mentais. Porque a violência ela não é somente física. A violência é, antes de tudo e sobretudo, um estado mental. Por que você se sente no direito de violentar o outro? Então, a brutalidade ela fez parte de todos os povos ao longo da história. E faz parte ainda hoje. Veja que nós estamos presenciando aquela guerra entre aqueles dois países que de repente no YouTube não pode falar o nome, né, porque senão é bloqueado, que está acontecendo no Oriente Médio, onde um dos países vai e bombardeia um hospital. Vai dizer que o cara não sabe que aquilo é um hospital? Claro que ele sabe. Ele bombardeou de propósito. Se isso não for infanticídio, brutalidade ímpar, violência, pode ser chamado do quê? Né? Pode ser chamado do quê? Então a brutalidade ela não ficou só nas civilizações passadas. As guerras que são conduzidas até hoje, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, lançou 2 bombas atômicas sobre o Japão, sem a menor necessidade. Esse tipo de brutalidade, respaldada pela tecnologia, nunca foi tentada e foi feita em nenhum lugar do mundo. As brutalidades das ditaduras de direita e de esquerda, dos regimes totalitários. Porque uma coisa antigamente eram as guerras entre países, né? Para conquista, para domínio, para território. Outra coisa foi a imposição de regimes totalitários em que
aqueles regimes, para impor a visão de mundo de meia dúzia de gato pingado, eles mataram a sua própria população, que é o chamado democídio, né, que é uma prática de Estado. Enfim, não existe bom selvagem, nunca existiu em nenhuma civilização. Todas elas, dependendo do parâmetro que você estabelece, não é? Você pode categorizar que aquele cara foi melhor ou pior. Mas você não pode dizer que somente os povos que foram colonizados eram bons selvagens. Isso é uma falácia. Tá certo? Selvageria, violência e brutalidade existem em qualquer cultura, em qualquer tempo. Não foi só o europeu que fez isso. Isso legitima a escravidão? A escravidão também foi um processo que existiu no mundo inteiro. Não foi o europeu que inventou isso. Isso significa que é bacana você promover aquilo ali da forma como foi promovido? Não. Claro que não. Mas é preciso separar alhos de bugalhos. Então, a quem está interessando esse tipo de propositura? Para derrubar o modelo. Uma vez que você questiona um modelo, você vai inserir um outro. Qual é o outro modelo? A China atual, em grande medida, o gigantismo da economia chinesa é baseado na exploração e na escravidão do seu próprio povo. Tudo bem. Como é que fica a situação aí? E não é só o chinês, não. A moda foi em grande compartilhada com investimentos dos povos ditos civilizados. Americanos, europeus, africanos, todos vão investir na China. Abrir empresas lá, porque teoricamente são mais baratas. Claro que a produção é mais barata. Ela é uma produção escrava, praticamente. Então os custos minimizam mesmo com um alto custo de transporte. Se você considerar que o que você produz na China você vai trazer de navio, mesmo pagando transportes, taxas alfandegárias, aduaneiras, etc., imposto, não sei o que, mesmo assim o produto fica mais barato. Como é possível esse milagre? Além da mão de obra, claro, o governo dá certas facilidades às empresas. Mas então é preciso parar com esse discurso de que teve povo bonzinho e povo mauzinho. Não todos os povos foram bonzinhos e foram mauzinhos. Isso vale para Portugal, isso vale para a Espanha, isso vale para a Igreja Católica. Então, assim, a Igreja Católica, no caso específico do Brasil, né, nós tivemos uma forte presença jesuíta no Brasil. Né? Os jesuítas foram aquela companhia, aquela estrutura que já nasceu vocacionada para o comércio, desde o início da fundação dos inacianos. Tá? Bem, vamos lembrar que o Marquês de Pombal, quando extingue os jesuítas, ele acusa os jesuítas de conspirarem contra a coroa portuguesa. Eles acusam os jesuítas de sedição, de violação de pactos, né, de quererem de trabalhar para derrubar a coroa portuguesa, de serem comerciantes de escravos, de serem traficantes de minérios. As acusações são muito graves. E veja, os jesuítas faziam isso tudo mesmo. Né? Eles tinham fazendas, então os jesuítas foram grandes senhores de escravos, indígenas e africanos, né? E foram grandes traficantes de minério. Isso é um fato. Fazia isso com o beneplácito e o apoio da igreja? Não. Fazia não. Não existia nenhuma
nenhum direito canônico que lhes dava essa autoridade. Nós estamos falando de uma ordem religiosa. Né? Então, por exemplo, no caso da história brasileira, a gente não tem como ler a história brasileira, sobretudo no campo da mineração, né? E do tráfico de escravos, sem colocar os jesuítas nessa conta, hein? E quem é que quer meter a mão neste vespeiro, nesta cumbuca? Tá claro? Bem, então, e é interessante esse estudo sobre essa perspectiva, dado que a Igreja Católica foi exatamente a instituição que combateu milenarmente essas práticas. Né? Então, o Brasil tem um histórico de violência? Tem, claro que tem. É grande o histórico de violência política brasileira. Agora, essa violência ela passou à revelia da coroa. Então é preciso estudar os autores isoladamente para entender qual era o projeto da coroa portuguesa e o que os caras, quando eles vinham para o Brasil, que estava do outro lado do mundo, né, faziam. Porque eles estavam longe dos olhares da coroa. E imagina o tamanho do Brasil. Até aquela informação chegar de volta na coroa, ao rei, muito tempo tinha se passado. Então, para a honestidade do fato, nós temos que ter em perspectiva isso. Uma coisa era a legislação da coroa. E, claro, outra coisa era o que os governadores gerais, os capitães, os almirantes, os donatários das capitanias, os donos de sesmarias faziam, longe dos olhares do poder. Né? Bem, então, essa ideia, concluindo, do bom selvagem, é uma ideia que foi construída, e essa ideia ela está colada a uma outra ideia, que é a lenda das colônias de exploração e de povoamento. Né? Então, essa lenda das colônias, ela foi criada na Europa, no século XIX, e ela basicamente diz que os países hoje, né, que são desenvolvidos de primeiro mundo, o são em razão de terem sido colônias de povoamento. Ou seja, e os países que são subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, o são em razão de terem sido colônias de exploração. Tá claro? Então, autores franceses e ingleses inventaram essa moda. Com isso, eles estão discriminando especificamente os dois maiores impérios católicos do mundo, o português e o espanhol. Sobretudo o português. Porque quem levou o cristianismo para os confins do planeta foi Portugal, não foi Espanha, hein? Tá? Atente a isso. A Espanha ficou restrita às Américas, via de regra. E quando ela vai para algum outro lugar, ela vai na esteira e na rabeira da história portuguesa. Na esteira dos desdobramentos do descobrimento marítimo português. Então, o argumento que se criou é que todo o processo cultural e civilizacional que saíram das ilhas britânicas é sempre gente do bem. Vamos lembrar que essa visão é uma visão protestante, não é? É uma visão evangélica. Então, além de uma versão econômica, nós temos uma rede de pensamento
que está, entre outras coisas, combatendo o modelo de cultura cristã e de cultura ocidental. Nós temos um modelo que está investindo contra a relação que existia clássica, chamada de trono e altar. Então, quando você tem um surgimento teórico conceitual, França, Inglaterra, né, Alemanha, que investe contra Portugal e Espanha, dizendo que os modelos civilizacionais deles são bacanas e primorosos, nós estamos falando de culturas protestantes. Estamos falando da Inglaterra, né? Estamos falando da Inglaterra, estamos falando da Alemanha, estamos falando da França, estamos falando da Holanda, né? Se parar para pensar como esses países, quando eles saem da Europa, o tipo de colonização que eles praticam e como eles tratam os seus povos, a gente verifica que esse discurso, né? Qual foi o benefício que a França trouxe para a colonização em África, por exemplo? Então, se de fato o modelo de colônia de povoamento de branco, né, que não é católico, fosse realmente muito bom, os holandeses tinham deixado uma herança magnífica, os franceses também, os ingleses. Olha o que a Inglaterra fez no mundo inteiro. Quando a gente olha hoje para os Estados Unidos, a gente não deve aquilo à Inglaterra, não. Né? O sucesso americano, digamos assim, ele foi feito pelos próprios americanos depois da independência. Porque enquanto a América esteve sob o jugo da Inglaterra, não tinha evolução nenhuma naquilo ali. Bem, no caso do Brasil, essa ideia romântica de colônia de exploração e de colônia de povoamento, ela foi estabelecida por indivíduos pretensamente da direita e por indivíduos da esquerda, com especial destaque para o Caio Prado Júnior, que de fato consolida essa visão completamente falsa e equivocada, de que os povos, havia colônias de exploração e havia colônias de povoamento. Né? Bom, então, em que pese o sucesso dessa visão, essa é uma tese simplista, que não pode ser levada a sério de forma nenhuma, porque não houve nenhuma colônia de povoamento no sentido estrito. Primeiro ponto. O conceito aborda somente a colônia sobre uma ótica econômica. Ele ignora vetores religiosos e ele ignora vetores civilizacionais. E aqui, quando ele considera um vetor econômico, ele não está querendo saber se aquela colônia, se os caras enriqueceram naquela colônia de uma forma lícita ou de uma forma ilícita. A Inglaterra tinha, por exemplo, ficou um país muito rico, e ela tinha pago pela coroa, né, uma rede de frotas de navio de piratas para assaltar nos mares. E aquele assalto era 90% ia para a coroa e 10% ficava para o cara que assaltou. A maior rede de pirataria internacional do planeta foi a Inglaterra. O que a Inglaterra produziu? O que a Inglaterra produzia? Nada. E até hoje, o que a Inglaterra produz substancialmente? E como é que aquele país saiu de uma penúria horrorosa e ficou rico do dia para a noite, a ponto de financiar a sua revolução industrial? De onde que saiu aquele dinheiro? Roubo. A Inglaterra foi um dos maiores ladrões do ouro brasileiro, dos minérios brasileiros. A maior parte da exploração mineral brasileira nunca foi para Portugal, ela foi roubada. E a Inglaterra tem um peso muito grande em relação a isso. Os jesuítas também. Tá? Esse ouro não foi parar na mão da coroa. Uma pequena parte foi parar na mão da coroa. E foi muito bem aplicado.
Então, voltando aqui à ideia da colônia. Toda colônia, ela não é somente uma colônia de exploração, ou seja, você não chega ali só para roubar. Existe um mínimo de assentamento, de família que vão morar, né? Não existe nenhuma lógica e nenhum nexo causal sério que fale que colônia de povoamento gera nação desenvolvida e de que colônia de exploração gera nação subdesenvolvida. Não há nexo nenhum aqui, isso é uma falácia, tá? É a falácia da causa falsa. Então, o que essa tese faz? Ela pega hoje os Estados Unidos como um país muito bem desenvolvido, faz uma fotografia atual do país, de modelo econômico, e fala os Estados Unidos foram desenvolvidos porque a Inglaterra, no século XVIII, porque foi uma colônia de povoamento da Inglaterra. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. A riqueza muda de mão com o passar do tempo, né? Agora, o que é preciso entender? A ideia, quando você fala que Portugal e Espanha produziram colônias, a estrutura, se a gente parar para pensar somente na estrutura jurídica e institucional que essas duas coroas criaram para as Américas, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Holanda, a Itália, nunca fizeram nada similar. Nada. Então, ao analisar uma ideia de colônia, né, é preciso prestar atenção para outros fatos que ultrapassam o mero jargão econômico. Né? Ninguém que realmente está querendo entrar num local só para explorar aquele local, comercialmente falando, cria um patrimônio urbanístico e institucional, com impressão de moeda, inclusive, como foi o caso de Portugal, com instituição de universidades. O Brasil tem universidade desde o século XVI. A América Espanhola tinha universidade desde o século XVII. Não era universidade, era faculdade, chamava faculdade. Instituições de ensino superior. Né? De modo que, novamente, dizer que havia aqui povos puros, limpos e intocáveis, que eram bonzinhos full time, e que aí vieram os brancos malvados da Europa, realmente são um discurso recente e que cola, né? Cola, mas ele é completamente descolado da realidade. Então não há esse mito do bom selvagem, ele é uma falácia, assim como é falácia o conceito de colônia. Todos os povos do mundo foram violentos, todos, sem exceção de nenhum. Em grande medida, todas as religiões do mundo praticaram violência. Né? Porque se você tem um contexto religioso em que você manda arrancar o coração do sujeito para comer o coração dele, bom, isso não é evidentemente uma coisa bacana, né, de se presenciar, mas era um dado. É aquela coisa, eu não posso transpor a mentalidade daquela época para hoje. Hoje é impensável você considerar um ritual religioso em que você vai arrancar o coração do outro. Embora a gente veja outros tipos de barbáries sexuais, barbáries financistas sendo conduzidas dentro de igreja. Você tem, aí entra no terreno dos ritos satânicos também. Quer dizer, isso tudo é moderno, né? Então é preciso ter cuidado e analisar os parâmetros que nós estamos elencando quando nós vamos falar de história. Então são dois mitos que eles se
entrelaçam, que foram construídos e que não têm a menor base na realidade. Não existiu colônia de exploração nem colônia de povoamento. No que diz respeito às Américas, né? Esse conceito é um conceito definido posteriormente e é preciso entender o que está em pauta dentro desse conceito. O fato de não ter existido colônia, repito novamente para finalizar, significa que as coroas de Portugal e Espanha eram maravilhosas e muito boazinhas? Não. Significa não. Mas é preciso separar alhos de bugalhos. Para a gente, depois de feita a separação, essa peneiragem, entender de fato a história. E tentar fazer um esforço ético de compreender a mentalidade, o estado mental de uma época e de outra época. E não tentar fazer transposição de estados mentais. Eu não posso analisar as decisões que eram tomadas no século XVII, século XVIII, em 2000 a.C., com a mentalidade que eu tenho hoje do século XXI. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.